Qual a solução para os seus problemas? O que se fazer? Você já deve ter ouvido diversas vezes palavras como estas: tenha fé, ore, espere em Deus, confie, obedeça, entre tantas outras. Algumas pessoas acreditam serem respostas óbvias. Muitos ouvem estas palavras, mas de fato não as conhecem, pois se as colocassem em prática, não se encontrariam na mesma condição. Mas cada palavra seria uma lembrança do poder de Deus que opera em nossas vidas. Essas verdades tão conhecidas, acredite, se revelarão surpreendentes. Obedecer. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Sabemos que o obedecer é melhor do que o sacrificar. A obediência agrada ao coração de Deus, mas quando falamos a uma pessoa que ela deve obedecer à vontade do Senhor, muitas vezes não é desta forma que procedem, preferindo continuar nos erros e nos sacrifícios tolos de uma religiosidade rasa, onde com lábios falam coisas, mas seus corações estão tão distantes de Deus. Um coração obediente se submete à vontade do Senhor, renunciando às suas vontades para viver a vontade de Deus. Jesus nos ensina que até em meio ao sofrimento, a obediência transforma nosso percurso. Hebreus 5:8-9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem. O Senhor é a nossa salvação. Basta obedecermos. Se você ainda não tem colocado em prática a obediência à vontade de Deus, te convido a não apenas ouvir esta palavra nos momentos bons ou difíceis de sua vida, mas de fato, viva em obediência à palavra de Deus. A conheça, para que assim ande de forma que o agrade. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. 1 Pedro 1,14. Força. Diante das lutas, podemos por vezes nos sentir fracos. Alguns chegam a pensar que é melhor se entregarem ao desespero, derrota e fraqueza. Mas entendemos através da palavra de Deus que é justamente em meio à fraqueza que somos fortes. O Senhor em nossas vidas é a nossa força, que nos ergue de forma sobrenatural em meio aos vales da vida. Através da obediência, vivendo os ensinos de Deus, o Senhor nos conduz, nos guardando e fortalecendo. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Essa verdade da palavra de Deus nos fortalece, porque não são simplesmente palavras, é vida. Palavras poderosas que transformam e fortalecem. Por isso, sejam fortes e corajosos. Mesmo em meio à fraqueza, a força de Deus sobrepõe. Tudo posso naquele que me fortalece. Creia nesta verdade. Você em Deus é forte. Ore. O Senhor ouve dos altos céus a nossa oração. Compreender esta verdade no campo espiritual nos faz recorrer ao nosso Senhor em todos os momentos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Você tem ido ao Senhor? Tem buscado a sua presença? Quando te falam, ore, você compreende a grandiosidade deste momento? Na oração, você estará diante do Senhor. Mesmo que em algum momento não consiga falar, o Senhor ouve a sua alma. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Busquem ao Senhor e encontrarão. Creiam e vocês receberão. Mas quando ouvirem alguém dizer, ore, lembre-se, só assim encontrarei vitória, estando diante de Deus. Fé. Para todas estas coisas, tenha fé. Medite na palavra de Deus, porque a fé vem através dela. Carregue no peito as verdades do Senhor. Proclame em seu viver, em todo e qualquer momento. Declare sobre a sua vida as maravilhas do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A palavra do Senhor
é repleta de acontecimentos que só foram possíveis através da fé. Um povo está perante o Mar Vermelho e ele se abrir. Quando um decreto falava de um extermínio judeu, o Senhor levantou uma rainha e um povo que, através do jejum e da fé, puderam lutar por suas vidas. No campo espiritual, há um mover que podemos até não ver, mas a fé nos faz ir de encontro à vontade de Deus, a este mover. Em 2 Reis, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E quando o rei da Síria descia para determinado lugar, o profeta Eliseu avisava ao rei de Israel, e este evitava passar pelo mesmo caminho. E assim, o alertou diversas vezes. Enfurecido, o rei da Síria, após descobrir que Eliseu alertava ao rei de Israel, deu ordens para que o capturassem. E assim, foi enviada uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Quando de manhã, o servo de Deus levantou-se, viu o exército da Síria e exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" E o profeta, através da fé, da confiança e da coragem, lhe respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Por mais que não veja, creia, no mundo espiritual, o Senhor tem acampado anjos ao seu redor, tem batalhado contigo e está junto a você nesta peleja. Hebreus 11, 1-3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Quando te disserem, tenha fé, comece a contemplar com os olhos da fé o que está por vir. Enfim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Obedeça, tenha força, ore e tenha fé. Entre tantas outras palavras, não esqueça que elas ganham vida naqueles que as praticam. Amém?